Observe a Rússia, observe a Rússia. Não tenha medo da Rússia. Tenha medo do catolicismo. Como entender isto? Por que que às vezes o Mombrana diz, cuidado com a Rússia, cuidado com a Rússia. Ela vai dominar o mundo, ela vai destruir o mundo. E depois ele diz, não tenha medo da Rússia, tenha medo do catolicismo. A invasão dos Estados Unidos, 1954. Espere até que a Rússia encontre-se aqui fora, domine as nações e coisas assim. E este país por causa de sua apostasia. E vocês verão o que era certo e errado. Isso é correto, vocês verão se sua religião morna compensa ou não. Então, neste parágrafo, a Rússia é uma ameaça para o mundo evangélico, protestante, católico. Porque a Rússia, o comunismo, vai tomar conta do mundo e vai colocar uma bala de fuzil na cabeça de cada cristão que perdeu o arrebatamento. A Rússia é uma arma na mão de Deus para punir este falso cristianismo trinitariano que invadiu o mundo como um câncer. Quando eu falo Rússia, eu falo comunismo, porque a Rússia é o cabeça do comunismo no mundo. A Rússia vai jogar uma bomba atômica em cima do Vaticano e o destruirá em uma hora. Mas quando será isto? Calma, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. O rapto virá e tirará um povo da terra a qualquer momento. Depois disso, o comunismo governará o mundo. O Papa se ajuntará com todos os protestantes da terra para um concílio ecumênico em torno da paz. E assim como a Igreja Católica conseguiu um acordo com a China comunista para permanecer naquele país, o sistema ecumênico trinitariano conseguirá um acordo com o sistema comunista para sobreviver no mundo, desde que seja uma só religião e um só governo no mundo. Que eu particularmente creio que este único governo mundial será o comunismo, porque o Mombrana disse, todos os outros ismos se acabarão, mas o comunismo continuará. Para a Igreja Católica se tornar a única religião oficial do Império Romano no ano 325, ela teve que fazer um acordo com Constantino, imperador de Roma. Ela se tornaria a religião oficial do Estado desde que ela mesclasse o paganismo das antigas religiões de Roma com o cristianismo. Foi aí que entrou a doutrina falsa trinitária, que já era uma adoração trina antes de Mitra, Deus Sol romano, as festas natalinas e muito mais. Constantino, em troca, liberaria o culto católico, cristãos entre aspas, e dava poder a ela para reprimir e até matar quem não quisesse concordar com suas doutrinas. É aí aonde a besta dá o seu poder e autoridade à prostituta. Agora, assim como a Igreja Católica conseguiu um acordo para que a Igreja permaneça na China, o comunismo russo mundial dará poder ao catolicismo para ser a única religião mundial e todos os que estiverem ligados com ele em torno do paganismo trinitário. Isto faz uma alusão a Antíoco Epifânio IV, que se tornou o imperador dos Seleucidas, porém, como governo vassalo de Roma. O Papa será o cabeça do reino cristão no mundo desde que seja governo vassalo do comunismo. Assim como foi governo vassalo de Constantino e como está sendo governo vassalo da China neste momento. A besta é o governo mundial que está no comando na época. Em 325 foi Constantino, Roma. Agora pode ser a Rússia comunista com seu presidente, que pode ser Putin ou outro que virá depois dele.
O governo mundial do momento dá poder ao falso profeta e sua prostituta para dominar o mundo religioso na sua época. Este sistema ecumênico trinitariano conquistará os judeus e farão um pacto: governo comunista, sistema único de igreja religioso e os judeus. Mas em 3 anos e meio de pacto, os judeus reconhecerão o Messias e romperá o pacto com o sistema religioso, o qual é a besta e o falso profeta. A besta é o poder comunista que governará o mundo e o falso profeta é o Papa com todos os seus protestantes e católicos juntos. Então temos a besta, o governo comunista mundial, que nos tempos de Roma era Roma. Mas o Império Romano acabou, não volta mais. Quem está subindo no poder como um império mundial agora é o comunismo. O falso profeta, como cabeça do ecumenismo, como você pode ver por esta foto, unido com os protestantes, pela unção trinitária, os 3 espíritos imundos semelhante a rãs. E o dragão, o qual é o espírito de Satanás, ungindo esta união. No final, os judeus reconhecem o Messias e quebram o pacto com o sistema. E assim como a Ucrânia foi atacada, Israel será atacado. Não só pelo comunismo russo, mas também pelos seus católicos e protestantes. A revelação dos 7 selos, o 4º selo, 1963, parágrafos 334. Aqui vem Satanás de todos os 4 cantos da terra, com seus protestantes e com seus católicos, e todos juntos marchando diretamente para a batalha do Armagedon, correto? Sim, correto, irmão Brana. Aí você vê novamente os 4 ventos, o espírito da guerra, como mostrei em outro vídeo, a suástica, o sinal que está na bandeira da OTAN, e tudo aponta que é um espírito demoníaco de guerra que aponta para os 4 cantos do mundo. É nesta hora que acontece o que está em Apocalipse 19, verso 11. Jesus desce do céu já com a sua noiva e traz a destruição do comunismo e de todo o sistema religioso que atacarem Israel. Agora, como todo leitor do Velho Testamento sabe, quando Deus lutava a favor de Israel, sempre ele fazia com que o inimigo se virasse contra o seu próprio companheiro. Deus fazia com que os inimigos se matassem eles próprios e Israel ficava só olhando. Ezequiel 38, verso 8. Depois de muitos dias será visitado, no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. De quem a Bíblia está falando? De Gog. Satanás, ele é um espírito, e ele vem subindo, encarnado no Papa, em Putin, ou seja lá qual for o presidente da Rússia na época. Ele é o dragão, a antiga serpente. Ele ungiu o comunismo e ungiu o sistema religioso de igreja. Vem subindo como uma tempestade, como uma nuvem para cobrir toda a terra, rangendo os dentes de raiva porque os judeus quebraram o pacto. Mas quando Jesus aparece nos céus, ele causa um desentendimento entre a besta, que é o governo comunista mundial, e a prostituta, que é o Papa com todos os seus protestantes e católicos. Ezequiel 38, verso 18.
Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste do sangue, uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover. Então, o que é Gog? É a manifestação de Satanás no comunismo, seja o Putin ou outro presidente na época, e no Papa comandando os protestantes, católicos e religião do mundo todo. Então, quando Deus disse, farei com que a espada de cada um vire contra o seu companheiro, Deus vai fazer com que os reis da terra, o sistema comunista, e o falso profeta com seus católicos e protestantes se desentendam uns contra os outros. E então eles vão virar a espada um contra o outro, comunistas contra sistema mundial de igreja. E é nesta guerra que a Igreja Católica e seus protestantes vão sair perdendo, porque a Rússia comunista vai jogar uma bomba em cima do Vaticano. Deus vai fazer eles se destruírem e no final termina com os reis da terra, que é o sistema comunista, comendo a carne da prostituta, que é o sistema religioso de católicos e protestantes. Então todos sabem que Jezabel terminou sendo comida sua carne por cães. Os cães são representados por bestas, bestas ferozes que comem a carne da mulher. As bestas ferozes que o mundo terá neste tempo é os reinos comunistas, o império comunista dominando o mundo. Ok, mas por que o Mombrana disse para não termos medo do comunismo, mas do catolicismo? A maior batalha jamais pelejada, 1962. Parágrafo 288. Não tenha medo da Rússia. A Rússia é como um grão de areia sobre a praia. Não tema ao comunismo, observe ao romanismo. À medida que vai unindo-se com as demais igrejas, não há nada, escrituras acerca do comunismo. Observe que o Mombrana diz, não há nada do comunismo governando o mundo, mas está se referindo ao mundo religioso. E eu me baseio na palavra, eu creio na palavra sem importar-me com nenhuma outra coisa. É o romanismo o que cobrirá toda a terra. Roma é a mãe das organizações. Mas observe que quando Mombrana está falando romanismo, Roma vai tomar conta da terra, não é Roma imperial, esta acabou. É Roma católica, porque o espírito de Roma está no catolicismo. Ou seja, você pensa que o anticristo é Putin? Não. Você pensa que é Macron? Não. O anticristo é o Papa. Ele governará o mundo religioso recebendo o poder da besta atual, que hoje não é Roma imperial, mas o comunismo. Então, quando o irmão Brana diz, cuidado com a Rússia, observe a Rússia, ele está falando para o mundo. Ele está avisando o mundo que a Rússia, com seu comunismo, vai tomar conta do mundo. Mas quando ele diz não tenha medo do comunismo, ele está falando com a noiva, porque a noiva não vai estar aqui quando a Rússia tomar conta do mundo. Então a noiva não tem que ter medo da Rússia, do comunismo, porque há um rapto para ela antes dessas coisas sucederem.
Mas observe a Rússia, cuidado com a Rússia, você que perdeu o arrebatamento. Eu digo você que perdeu o arrebatamento porque se você não teve a revelação desta mensagem, você já perdeu o arrebatamento. Porque o arrebatamento começa no momento em que você tem a revelação desta mensagem. Seu corpo ainda está na terra, mas a sua alma já está assentada em lugares celestiais em Cristo. Esta mensagem tem um poder arrebatador. Conclusão: observe a Rússia. Cuidado com a Rússia. Quem? O mundo. As denominações. Vocês que querem 3 deuses distintos e não querem a mensagem que traz a revelação correta da deidade de Deus. Para estes, William Branham disse: cuidado com a Rússia, vocês vão virar bucha de canhão. Mas quando diz, não temam a Rússia, está falando com a noiva, porque vocês serão arrebatados. Mas por que a Rússia já está fazendo isso e nós ainda não fomos arrebatados? Isso é só o princípio. Essas coisas que estão acontecendo agora mostram que o arrebatamento está a um passo de nós. Comece a olhar para cima. Sua redenção está próxima. Pode ser nos próximos anos, ou próximos meses, ou próximas semanas. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã, o filho da serpente, religioso, faz altar, mas Deus não se agrada do culto dele. De Cã veio os cananeus, babilônicos, religiosos, adoradores de ídolos. Cã é o crente manufaturado. Ele persegue o Sem. O Sem é respeitador, humilde e Deus se agrada do seu culto. De Sem vem a linhagem de Abraão. Jafé é o incrédulo, comunista, não crê em nada. De Jafé veio Magog. Os povos eslavos, Turquia, Rússia, o mundo comunista. Gênesis 10:2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madal, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Todo ateísmo, todo comunismo do mundo vem da linhagem de Jafé. Portanto, Magog é a Rússia, o rei do norte. Gog e Magog é Cã e Jafé se ajuntando para se levantar contra Sem. O comunismo dá poder à falsa religião. O incrédulo tem o poder bélico. A falsa religião tem a doutrina mentirosa. A astúcia da serpente e sabe como distorcer a palavra. O incrédulo é a besta que dá o poder à mulher, a prostituta, descendente de Cã. Eu provei que Magog vem de Jafé. Provei em Gênesis 10, capítulo 1 e 2. E de onde vem Gog? Gog é Cã, porque Gog é Satanás e Cã veio da serpente. Gog, a linhagem de Cã, Satanás, o sistema falso de igrejas, a denominação, pega o poder bélico de Magog, o qual é o comunismo, e ataca Sem. Aí nós descobrimos que até a mensagem 3 classes de crente, pregada pelo irmão Branham, estava nos dizendo algo. Pois Gog e Magog atacando Sem é exatamente o crente manufaturado junto com o incrédulo atacando a noiva de Jesus Cristo. No espiritual, a noiva está sendo atacada. E no natural, Israel, um tipo da noiva, será atacado pelo comunismo e pelo catolicismo. Deus sendo mal entendido, parágrafo 102. Agora, se você observar, Ezequiel 38 e 39 trata com Gog e Magog, que é a Rússia, o país do norte. A restauração da árvore noiva, 333. Agora, portanto, descobrimos que isto era
foi o comunismo que se ajuntou. Deus disse que Gog e Magog se ajuntariam, certamente, para vir à batalha. Isso é exatamente correto, porque isto fará com que as forças se ajuntem. Isso tem que vir. A Bíblia diz que virá. Mas no final, Deus fará com que a espada de Magog se vire contra Gog, e as aves do céu comerão a sua carne. Veja o fim de Gog e Magog, o comunismo e o catolicismo com os protestantes, em Ezequiel 39:17. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel, ali vocês comerão a carne e beberão sangue, comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes. Estes são os comunistas, os poderosos, os presidentes, os reis da terra. O sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que estou lhes preparando, vocês comerão gorduras até empanturrar-se, e beberão sangue até embriagar-se. Este é o fim de Magog, os reis da terra, é o fim de Putin, é o fim de Macron, é o fim de todos os reis da terra. Apocalipse 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, aqui é os comunistas, aqui é a besta sendo comida, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos, aqui é o exército comunista do mundo todo, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, ou seja, se reuniram contra a palavra de Deus. E quem está junto com eles? A prostituta. Ela quem está liderando todo o exército. E no verso 20 conclui: E a besta foi presa, o governo. Comunismo se acabou. E com ela o falso profeta, que é o Papa com todos os seus protestantes, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo. Este é o fim da besta, o qual é o comunismo hoje, do falso profeta e todos os trinitarianos protestantes e toda a religião que se uniu a essa mentira mundial. Termina nos montes de Israel.